E essa figura, a figura de Jesus é uma figura que eu tento pensar muito, entender, porque ao mesmo tempo ele é Deus, né? Ele é Deus. Isso, Deus feito homem. Feito homem. Ao mesmo tempo ele tem a missão dele e ao mesmo tempo ele é homem. Ele tem as preocupações, os medos. Isso nas últimas horas dele fica muito claro, né? Que ele está sofrendo. Ele fala, se puder, tira esse cálice. Esse cálice afasta, mas se não puder, eu vou fazer uma reflexão interessantíssima essa. Como que é na cabeça dele? Porque você vê, é Deus encarnado, né? Deus encarnado. E ele é totalmente homem e totalmente Deus. Porque se ele fosse só Deus, era fácil. Não sente dor. Mas ele é uma coisa sobrenatural, nada vai me... Então seria muito fácil para ele. Mas ele sente dor, ele tem medo. Medo, ele sente. Tanto é que esse suar sangue é um fenômeno que acontece com qualquer ser humano. Quando você tem uma angústia muito grande. Tem um nome que o sangue vem pelos poros, né? Vem pelos poros, a gente chega a suar sangue. Uma pessoa submetida a um estresse fenomenal, ela sua sangue, sim, ela sua sangue. Porque ele sabia do que era. Sabia do que, pelo amor de Deus, a tortura romana é a coisa mais temida na época, e ele sabia o que esperava. Você estudou? Como então, que era? Porque era uma coisa absurda, você sabe, né? Que de ter o apoio da pessoa e isso pior, como que era? Você sabe que a crucifixão é uma das formas mais terríveis por causa do seguinte. Primeiro, é a asfixia que dá, muito grande. Você não tem apoio direito no... E você com esse braço levantado, você sobe aqui essa região do diafragma, que é a pleura, né? O diafragma, e ele comprime o pulmão. O pulmão não tem elasticidade suficiente para fazer a respiração. Por quê? Porque tá... E logo, por causa disso, ele cria um edema de pulmão. Existe no Evangelho uma prática, está narrado no capítulo 19 de João. Geralmente os romanos faziam o seguinte: para a pessoa não morrer logo, porque ela podia morrer, era prolongar o máximo, sofrimento ao máximo, né? Só que um edema de pulmão mata a pessoa logo. O que eles faziam? Eles pegavam uma lança e enfiavam por aqui. Era por isso que fala na Bíblia que ele foi trespassado. E saiu sangue e água. A água do pulmão. A água do pulmão. Então eles furavam para drenar. E ele durar mais tempo. E ele durava mais tempo. Era por isso? Por isso. Aí, claro, a gente vê isso de uma maneira espiritualizada, saiu sangue e água, a gente vê isso como a água aqui do batismo, aquela coisa toda. Mas outra coisa que acontece, que é na crucifixão, é que em determinado momento eles querem aliviar a dor de Jesus e dar vinagre para Jesus, né? Já viu? Mas isso não foi uma forma de punir ele? Não, ele pede água e dá vinagre. Você sabe o que acontece? O vinagre misturado na água era um refresco dos pobres. Ué? Isso era muito comum nas festas. É mesmo? As crianças tomavam. Mas por quê? Ele é refrescante. O vinagre é um pouquinho ácido, então o que você fazia? Era muito comum nas casas que você servisse naqueles dias quentes, você pegava um pouquinho de vinagre e punha na água. A água, sabe essa água saborizada que o pessoal toma hoje? Parecido é o vinagre com água. Então, é uma água refrescante. Então eles dão para Jesus aquela água com vinagre. Não é para aumentar. Outra coisa terrível na crucifixão, a coroa de espinhos, a coroa de espinhos, ele tem que apoiar aqui atrás, e quando apoia os espinhos entram mais na carne, né? Ele está todo já ensanguentado, ele já está todo cheio de por causa do chicoteado, né? Já perdeu muito sangue e ele está quase morrendo. Aí eles permitiam que alguns familiares se aproximassem da cruz. Por quê? Não por misericórdia, para espantar os abutres e os urubus que vinham antes da pessoa morrer. Senão ia arrancar. Então eles permitem Maria, João e Maria Madalena que fiquem ali. Então os outros familiares ficam com o quê? Porque o Calvário era um lugar, uma carnificina, eram condenações. Então lá em cima tinha cheiro. Então aquilo era cheio de abutre, de urubu, né? Claro. Cheio de urubu, aquela coisa. Então, para que os urubus não viessem picar o corpo antes de morrer, eles permitiam que os parentes mais próximos pudessem ficar espantando os urubus para aquele. Né? E quando aí morresse, aí a família saía e deixa os urubus comer o cadáver que está ali na cruz. No caso de Jesus, eles permitiram que ele fosse tirado porque era Páscoa, então eles permitiram
Porque o normal seria o quê? Deixar lá apodrecer. Até apodrecer. Aí eles permitiram que ele fosse tirado e levado para uma sepultura. A sepultura foi de José de Arimateia, que era um homem que tinha Jesus nem tinha sepultura, e foi dada uma sepultura para ele. Tanto é que tipo uma caverna? Assim? Geralmente assim, as sepulturas, geralmente a sepultura, o jazigo era uma caverna e lá dentro tinha vários lugares para você colocar o corpo. O corpo era preparado com ervas, né, por causa do cheiro, para evitar erva enrolado no pano chamado, né? O sudário, chamado sudário, vinha só sobre o rosto, né? O pessoal chama aquele sudário. Santo sudário, né? Mas todo aquele pano não é o sudário. O sudário vem de suar, né? Suor, lenço, só, né? No rosto. Era só no rosto e ficava ali em cima e ficava. Mas era para que a decomposição pudesse não ser tão traumática por causa do cheiro, não era selado, tal, né? Então, e essa técnica de, imagina um lugar que é quente como é, né, mas ficava ali. E essa sepultura foi dada para Jesus. Não, por que foi dada para Jesus? Jesus não era dali. Jesus eles moravam Jesus nessa época estava morando em Cafarnaum, que é uma aldeia de pescadores. Eles estavam lá por causa da Páscoa, por causa de tudo isso, né? Então Jesus não tinha lugar ali em Jerusalém. Foi dada uma sepultura para ele porque deram por misericórdia, porque a Zé de Arimateia deu aquela sepultura. É onde, de repente, que acontece todo o grande fato, milagre da ressurreição. Que a pedra estava... Que a pedra estava rolada. Eles tentam dizer que foi roubado e tal. Não foi... não cola essa mentira, porque, inclusive, eles pagaram os guardas para dizer. Porque Jesus, o túmulo vazio não é a grande prova da ressurreição. Exato. Né? É o que os apóstolos experimentaram de Jesus ressuscitado. Ninguém dá a vida por um cadáver. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles sentiram Jesus ressuscitado. Tocaram. Tocaram e por isso eles entregaram a sua vida. Sabia por que estava entregando a vida, né? Não é por causa o túmulo está vazio, então pode ser que Jesus... Não é por causa disso. Foi a experiência dos apóstolos de verem Jesus ressuscitado, né?